Então, começando sobre o que é a auriculacupuntura, a primeira coisa que a gente precisa definir o termo é auris, né? Na verdade, aurículo vem do termo auris, que auris significa orelha, tá bom? Então, nada mais é do que um ramo da acupuntura que está vinculado a uma medicina muito antiga, na verdade milenar, que nós chamamos de medicina tradicional chinesa. Essa medicina tradicional chinesa ela é muito rica. A gente não tem aqui no Brasil uma escola que torne você médico tradicional chinês, mas isso existe principalmente na Ásia, principalmente na China, né? Temos escolas fantásticas para isso, mas aqui no Brasil a gente atua mais com alguns ramos dessa medicina tradicional chinesa, e um desses ramos é a acupuntura. Então, uma das coisas que trouxeram aqui como pergunta nessa primeira live foi: qual a diferença de acupuntura e auriculacupuntura, auriculoterapia? Tem diferença? Na verdade tem. Quando você faz um curso de auriculacupuntura, você não pode se intitular de acupunturista. Na verdade, você vai se intitular de auriculoterapeuta, auriculacupunturista. Você tem que adotar esse termo específico, porque fazer um curso de final de semana não capacita você para ser um acupunturista completo. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar é que a auriculoterapia pode ser, e na grande maioria das vezes é um curso ministrado tanto de final de semana, como também vinculado à pós-graduação. A questão dos cursos de final de semana é que são cursos mais superficiais, são cursos mais sucintos, são cursos que tem uma objetividade muito grande e muitas vezes tem um direcionamento mais para estudar os pontos de acupuntura. Então, muitas vezes eles não aprofundam, principalmente na filosofia, na teoria de base da medicina tradicional chinesa, que faz com que você tenha uma grande segurança para atuar com a auriculacupuntura. A auriculacupuntura, inclusive, é uma das áreas que vai trabalhar com uma parte do corpo representando o todo. Como assim? Na verdade, a gente utiliza só o pavilhão auricular, né? Só a nossa orelha, para mapear todo o corpo do paciente. Então, na nossa orelha, nós temos a representação de cada parte que compõe o nosso corpo. E por isso a gente consegue ter uma efetividade muito grande, consegue dessa forma trabalhar os nossos pacientes, independente da queixa que ele traz a nível de consultório. Outra questão também que a gente observa na auriculoterapia é que existem diversas escolas que trabalham com auriculacupuntura, auriculoterapia, e existe diferença nesses termos. Eu não costumo utilizar, vocês podem ver que até o título da live é auriculacupuntura, não auriculoterapia, porque a auriculoterapia remete a tratamento. E o que a gente faz no consultório não é utilizar apenas o pavilhão auricular para tratar o paciente, mas sim utilizar também o pavilhão auricular como forma de prevenir doenças. Para aqueles que não sabem, né, o pavilhão auricular ele é um mapa que, se você souber ler adequadamente esse mapa, você tem como encontrar tudo que o paciente já passou na sua vida, o que ele vai enfrentar no futuro e o que ele está passando. Por isso que muitas pessoas chegam: a professora Jéssica é uma bruxa, a professora Jéssica descobriu que eu vou ter um problema daqui a alguns anos. Como é que isso é possível? Porque na orelha a gente consegue fazer esse mapeamento e descobrir muita coisa sobre o paciente, desde situações estressoras, como o paciente teve ansiedade, teve depressão, até situações que já estão progredindo por uma situação que vai acometer realmente o físico. Então a gente tem, por exemplo, o paciente que chega aqui no consultório e a gente, quando está atendendo, a gente descobre, né, que ele já está progredindo para uma situação de gastrite. E ele diz: mas eu não sinto nada no meu estômago, eu não tenho nada. Isso significa o quê? Isso significa que ele não tem nada ainda físico, mas que isso vai se projetar futuramente, porque o primeiro nível que o paciente vai ser acometido é o nível energético, que já é demonstrado na orelha, tá? Então, expressões como vasos bem proeminentes, bem destacados na orelha, alteração de sensibilidade quando a gente palpa. Então
Então quando a gente vai palpar a orelha, né, tocar nessa orelha, se esse ponto ele tá doendo, se esse ponto ele tá alterado à palpação, ao toque, a área está mais hiperemiada, isso já é um dado diagnóstico de que naquele ponto existe um problema para ser tratado, tá certo? Outra pergunta que fizeram também no chat, e aí, no chat não, na caixinha de perguntas, né, foi: professora, para que serve utilizar a auriculoacupuntura, né? Em que situações eu posso fazer? Qualquer pessoa pode fazer essa auriculoacupuntura e, na verdade, qualquer pessoa pode fazer a auriculoacupuntura, a auriculoterapia, tá? A auriculoacupuntura mais ainda porque a gente vai tratar com prevenção, então a gente vai ter cuidado do paciente não chegar ao nível de adoecimento, que essa é o que a gente diz a acupuntura de ouro, né? A acupuntura de primeira escolha, que infelizmente aqui no Ocidente, no Brasil, na Europa, como a gente não tem muito isso de ir ao médico, de ir ao profissional da área de saúde como forma preventiva, mas só quando tem algum quadro clínico, seja um quadro álgico, seja uma alteração mesmo que já culmina com prejuízo físico, aí a gente procura. Mas na China a gente não vê isso. Na China a acupuntura ela é feita para promover saúde, manter essa saúde, evitar inclusive que a gente adoeça. Aqui no Brasil não tanto. É tanto que na China a gente não utiliza só a agulha, a gente utiliza também outros recursos, como eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Pessoas fazendo uso de sementes na orelha com os esparadrapos, né? Pessoas fazendo uso de ímãs na orelha, pessoas fazendo uso de stipper, que é na verdade uma pastinha de silício para equilibrar esse paciente. Então temos diversas formas de estímulo desse pavilhão auricular. Sendo assim, não tem muita justificativa de eu não vou fazer acupuntura porque eu tenho medo de agulha. A agulha é apenas um dos tantos recursos que a gente utiliza, mas existem outros recursos para quem tem fobia a essa agulha, tem fobia, por exemplo, de sangue, não aguenta ver sangue. E a acupuntura sangra? Em algumas situações sim. E aí quando há o sangramento, tem paciente que não vê, e depois que vê pode passar mal, pode desmaiar. Isso inclusive já aconteceu comigo algumas vezes. Então, por conta disso, a acupuntura, como ela é tão rica, a auriculoacupuntura ela é tão rica que a gente pode utilizar em diversas situações. Dentre elas, a gente pode utilizar em criança, tá? A gente pode utilizar em adulto, em idoso, em gestante. Professora, gestante pode fazer uso de auriculoacupuntura? Não só pode, como deve. A diferença é que o primeiro ponto que eu posso citar aqui, que seria contraindicado para utilizar a auriculoacupuntura em gestante, seria o terapeuta não ter domínio sobre a técnica. Se você não tem domínio sobre a técnica, então você não tem como saber quais pontos utilizar e principalmente quais pontos você não deve utilizar de jeito nenhum nessa gestante, tá? Então não é porque é gestante que eu não posso utilizar a acupuntura. Você não só pode, como você deve, bem como a aurícula, ok? O quadro álgico é outra questão que muitos pacientes eles perguntam quando vêm se tratar com a gente. Dói a aurículo? Incomoda a aurículo? Como é que funciona? Na verdade, a aurícula ela pode doer ou pode não doer. A questão de sensibilidade ela é muito pertinente a cada paciente, isso é algo muito subjetivo. Então, para alguns pacientes a aurícula vai doer, até porque a grande maior parte já vem com comprometimento também físico. Para outros não dói. Existem pacientes que com a agulha sente menos dor e com semente sente mais dor. Tem paciente que já diz, não, eu não gosto de agulha, eu prefiro semente. Então é muito particular de cada um. Você deve avaliar esse paciente e a partir daí você determina qual a melhor forma de tratamento com essa auriculoacupuntura. A agulha ela é muito eficaz, ela é muito efetiva na hora que ela é colocada, então o resultado ela é fantástico. E a semente ela pode garantir que esse resultado perdure principalmente nos 3 primeiros dias, que é quando a gente tem um grande efeito e após isso o efeito começa a decair um pouco. A gente costuma inclusive deixar uma semana o paciente com essas sementes para que na outra semana, quando ele volte, a gente possa
utilizar o pavilhão auricular contralateral. Então, se eu fiz nessa orelha, eu vou utilizar a outra, e dessa forma o paciente ele não fica sobrecarregando e tendo estímulos sucessivos, que aí não vai ter efeito naquele pavilhão auricular. Então, a semente a gente utiliza muitas vezes para manutenção do tratamento do paciente em casa, e em pacientes que a gente observa que tem medo de agulha, tem fobia de agulha, ou também pacientes que tem muito, não só o medo, mas sente muita dor. Já aconteceu da gente atender uma paciente que tinha fibromialgia. E para fibromialgia, a auriculoacupuntura, a acupuntura é fantástica, né? Então a gente optou em não fazer uso primeiro de agulha, porque ela reclamava, ela sentia muito mais dor e ela já tinha, né, uma sensibilidade, um limiar, né, álgico mais baixo. Então, para a gente não piorar o quadro álgico dela, já que incomodava, a gente optou por utilizar a semente, que para ela era mais confortável. Então, tem diversas funções a semente, inclusive existem livros hoje que já são publicados, que dependendo do tipo de semente, nós temos estímulos diferentes. É utilizado muita semente de mostarda, porque a semente de mostarda tem uma neutralidade, porque ela tem um tamanho bom para estimular o ponto de acupuntura, mas não existe só a semente de mostarda, tá? Existem outras sementes. Aqui no consultório, né, eu não faço muito uso mais de semente de mostarda. Eu faço uso de semente que a gente chama de valcária. É uma semente que a gente faz a pressão, ela não tende a estourar, a romper. Então, existe vários outros tipos. Existem livros, como eu disse a vocês, estão sendo publicados com utilização não só de semente de mostarda, de valcária, mas também com outros grãos, tá? Tem pessoas que utilizam grãos de arroz, porque cada grão vai potencializar e vai ter uma característica que pode estar estimulando esse paciente de forma diversa. O furo humanizado funciona com relação a livrar o pavilhão auricular ou não funciona? Serve ou não serve? Quer dizer, eu realmente fazendo furo humanizado eu não vou ter prejuízo de pontos de acupuntura nessa minha orelha ou não? Então isso é uma coisa que está em debate constante. Existem muitos profissionais, inclusive, que utilizam canetas para encontrar esses pontos de acupuntura, para levar esse ponto de acupuntura e conseguir perfurar aquele pavilhão auricular. Quais são os profissionais que podem atuar com a auriculoacupuntura? Na verdade, atualmente a gente não tem um conselho, né, que regulamente a acupuntura no Brasil, feito outras profissões como enfermagem, fisioterapia e tudo mais. O que a gente tem atualmente é que a acupuntura ela é de livre exercício, contanto que você se forme. Para quem é da área de saúde, dependendo do seu conselho, existem alguns critérios que devem ser cumpridos para que aquele curso seja validado. Então, às vezes é exigido uma carga horária mínima do curso, é exigido um certificado, né, que seja validado junto a alguma instituição de ensino superior. Então, tudo isso depende muito do conselho. Existe algumas pessoas que relatam, que divulgam, principalmente em mídia social, em entrevistas, na televisão, então diversos meios de comunicação divulgam que só quem pode fazer acupuntura é médico. Isso não é verdade. Isso é super mentira. O próprio Conselho de Medicina várias vezes já teve que se retratar, pedindo desculpa. Vários profissionais já foram perseguidos pelo exercício da acupuntura. Isso se deve à questão da classe médica querer ter hegemonia sobre essa técnica, coisa que não foi definido pelo ato médico, os conselhos eles não concordam. Então, o profissional de biomedicina pode fazer acupuntura, de enfermagem pode fazer acupuntura, fisioterapia, nutrição, educação física. Então, todos os cursos da área de saúde podem estar fazendo acupuntura, contanto que seus conselhos permitam que esse profissional se especialize para tal.
tá certo? Então é interessante que, para quem aqui já é profissional da área de saúde, veja junto ao seu conselho o que é que o seu conselho traz, tá certo? E para quem não tem nenhum conselho, para quem não tem formação na área de saúde, ai professor, eu sou um mero graduando da área de saúde, né? Eu posso fazer o curso de auriculoacupuntura, eu posso já atuar sem receber um processo, isso é correto? Quem é massoterapeuta não só pode como deve, tá? Não existe uma regra que limite só quem pode fazer aurículo, curso de aurículo é profissional da área de saúde. Isso é mentira, tá certo? Então, qualquer pessoa, independente de ter algum curso de formação ou não ter, ela pode estar realizando o seu curso de auriculoacupuntura. Ela só não vai ter o título de especialista e de pós-graduação. Por quê? Porque isso tem relação a você ter uma formação, uma graduação na sua base acadêmica. Porém, você vai receber lá o título de formação em auriculoacupuntura, ok? Pode sim, né? A aurículo, digamos, ela não tem muitas contraindicações. Se eu for definir contraindicação na auriculoacupuntura, uma delas que eu posso definir é a questão de pacientes específicos que, por exemplo, fazem uso de quimioterapia, então a gente tem que ter cuidado, porque esse paciente ele já está com uma debilidade maior, então se você for mobilizar muita energia nessa auriculoacupuntura, esse paciente pode passar muito mal, tá? Pacientes muito idosos, que já têm uma fragilidade típica, né, da velhice, então esse paciente ele está mais susceptível também. Crianças elas têm um resultado muito rápido, bem como idoso, tá? Então por conta disso, a gente tem que ter cautela quando for fazer aurículo nesses pacientes, mas não é contraindicação, é só cautela, não seria uma contraindicação absoluta, é relativa mediante a situação de cada um, bem como gestante. Você não vai pegar uma gestante e estimular um ponto de útero que vai favorecer a contração uterina e com isso ela abortar. Porém, outros pontos podem ser utilizados. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda da filosofia, da fisiologia, do ponto de vista mesmo, desculpem, da auriculoacupuntura, da medicina tradicional chinesa para entender. Mas pode promover algum dano? Pode. Isso já inclusive aconteceu comigo, quando eu não tinha experiência, tá? Vou contar aqui para vocês. De eu ter um paciente que teve um pico hipertensivo, e aí eu queria, né, com a acupuntura lá, estimular um ponto específico para diminuir essa pressão dele. E eu fui diminuir, mas eu diminuí com uma forma muito vigorosa, né? Fui bem empolgada em diminuir essa pressão dele, e o paciente ele saiu de um pico hipertensivo, de um aumento de pressão alta, muito considerável, para uma queda dessa pressão de forma repentina, abrupta. E aí isso fez com que o paciente passasse muito mal, e aí eu tive que reequilibrar ele para que dessa forma ele voltasse ao seu estado de normalidade, como eu encontrei ele no início da sessão. Então isso pode acontecer, isso geralmente acontece por inexperiência. Quando você é inexperiente, quando você não tem muita prática, muita teoria, né? Muita segurança no atendimento, ou quando você não estudou suficientemente. Quando é que vai ser suficiente estudar? O resto da vida. Então até hoje eu estudo bastante e isso é importante. O maior benefício depende do que o paciente ele deseja. Então a gente tem que focar no que o paciente deseja e no que a gente visualiza que ele precisa. A gente tem que fazer essa associação. Então o maior benefício que eu posso relatar para você na condição que a gente se encontra de pandemia é tratar, por exemplo, pacientes que têm crise de ansiedade todos os dias e eles chegarem no nível de não ter mais nenhuma crise de ansiedade com aurículo. Paciente que tem depressão e sair de um quadro depressivo e diminuir a dosagem da medicação. O paciente ter ansiedade extrema e por conta disso ele voltar à sua vida normal, conseguindo controlar essa ansiedade associada ao tratamento, porque a gente não faz só auriculoterapia, a gente também dá orientação ao paciente. Então o que eu posso dizer é que atualmente no consultório o que a gente está recebendo mais volume de pacientes são pacientes com queixas emocionais e mentais
devido à questão do confinamento, devido a toda essa questão da pandemia mesmo, impactar diretamente no seu emocional e mental, tá? Mas aí os efeitos são diversos. Só pela Organização Mundial de Saúde, que a auriculoacupuntura já foi comprovada como efetiva, a gente tem aí mais de 200 doenças que podem ser tratadas e melhoradas com a auriculoacupuntura, tá? Então, é bem rico os benefícios que podem ser promovidos. Olha, paciente que tem a orelha, né, com uma alteração no seu formato devido a impacto constante, que é o que acontece nesses atletas, a gente não pode se reger pelo quadro álgico desse paciente, tá certo? A gente, na verdade, vai fazer a acupuntura baseada na nossa experiência, identificando e mapeando os pontos, mas a gente não pode considerar muito o feedback do paciente, a gente ir lá, palpar aquele ponto, ele dizer, tá doendo, a gente dizer, ok, esse ponto tá alterado, porque o limiar de dor deles é diferente. Até que ponto eu sei que o paciente precisa fazer as sessões de aurículo? Pois é, eu já fiz vários cursos, né, de aurículo. Eu tenho formação desde 2011 ou 2012, não me recordo agora, que eu trabalho com aurículo. E cada curso que eu faço, João, eles dizem uma coisa diferente, tá? Quantas sessões? Eu costumo dizer que não existe um padrão. Eu não fecho num tratamento com o meu paciente menos do que 5 sessões. Porque eu preciso saber nessas 5 sessões se esse paciente ele já teve uma melhora, eu consigo ter um acompanhamento mais junto desse paciente. Agora, se eu faço uma sessão no paciente, o paciente vem depois de 30 dias, como é que eu vou acompanhar esse paciente para saber quantas sessões ele precisa? Dependendo da situação, tem paciente com uma sessão melhora. E aí já resolveu. Mas tem situações onde o paciente ele procura a gente que ele tem uma dor crônica há 4 anos. A gente não tem condição de melhorar a dor crônica de 4 anos em apenas uma sessão. Então são necessárias mais sessões. Então o quantitativo de sessão vai depender muito da queixa que o paciente vem, de quanto tempo ele aprende essa queixa, a que nível físico já foi acometido. A gente tem paciente que tem lesão gravíssima aqui de fígado. Então não tem como eu pegar uma lesão já no físico, no órgão mesmo, e reverter isso em apenas 4 sessões, 5 sessões. A gente tem paciente que tem problema neurológico, então a gente quando vai para problema neurológico, a gente já informa o paciente, ó, menos do que 20 sessões, a gente não consegue ter um resultado que se mantenha durante bastante tempo e que seja mais eficaz. Então depende muito do que o paciente ele apresenta, tá? É interessante que você investigue o perfil desse profissional que vai estar ministrando o curso, qual a bagagem que ele tem para que você possa aprender com ele, observar o conteúdo programático. E mais importante ainda, eu conheço muitas pessoas que fizeram curso de aurículo, se formaram no curso de aurículo, mas não atendem muito paciente, não tem muito paciente. Por quê? Porque só fazer curso de aurículo, muitas vezes, não vai trazer paciente para você. Lógico que quanto melhor você for na sua carreira profissional com aurículo, mais o boca a boca vai trazer paciente para você. Você também precisa aprender a captar paciente. Então, captação de paciente, saber fidelizar paciente, isso é super importante para que você lote sua agenda e você ganhe aí uma quantidade ideal, né, todo mês, para que você associe tanto o que você ama, como também com a remuneração que condiz com o que você merece. Então a valorização profissional é necessária. E aí uma das perguntas que fizeram, inclusive, é com relação à questão monetária. Professora, quanto é que se ganha com aurículo? É um investimento que dá lucro? É um investimento que eu devo fazer? Porque curso de aurícula, a média dos cursos são entre R$500, então é um investimento um pouco alto como qualquer outro curso da área de saúde, minha gente. Mas qual seria, né, a melhor forma de eu ter um retorno desse investimento? Primeiro você tem que estudar bastante, saber muita teoria, principalmente a prática, mas também você tem que saber se valorizar. Eu conheço muita gente que cobra aí R$10 por uma sessão de aurículo, minha gente.
R$10 é pra quê? Dá pra nada. Fora que todo investimento que você fez de curso, apenas um curso de final de semana, você paga 450, 500 reais e vai solicitar para o seu paciente para que ele pague 10 reais. Então é complicado você crescer na aurículo cobrando esse valor. Você vai ter muito volume de paciente, mas a qualidade do seu serviço não vai fazer com que você cresça. E a gente tem que focar em qualidade e não em quantidade, porque qualidade atrai cada vez mais paciente. Quanto mais quantidade, a gente muitas vezes vai ser mais valorizado, dependendo do preço, né, do valor da sessão. Então, atualmente existe uma média de valores de aurículo, tá certo? E dependendo de como você saiba fazer o cálculo e fazer o planejamento e a captação de pacientes, eu posso dizer aqui para vocês que a gente consegue ganhar mensalmente livre 3.000 a 5.000 reais só com aurículo, atendendo não todos os dias, atendendo 2 vezes, 3 vezes por semana, você consegue ganhar mensalmente esse valor. Como funciona a alta do paciente? Depende, a alta do paciente tem que envolver tanto o nosso diagnóstico, da gente saber se o paciente está bem já para realmente ser liberado e dessa forma ter alta, como também o relato do paciente, como ele se sente. Então, na anamnese, que a gente deve fazer de forma contínua, ou seja, cada sessão que ele vem, ele é reavaliado, para que a gente possa acompanhar como é que esse paciente está se dando nesse tratamento, se os pontos que eu escolhi de auriculacupuntura estão sendo efetivos ou se é necessário que eu mude esses pontos nesse paciente. Então, a melhor forma de saber quando eu vou dar alta para o meu paciente é reavaliar toda vez que ele vem para mim, para que dessa forma a gente possa saber quando a gente vai dar alta ou quando esse paciente precisa permanecer por algumas sessões, tá certo? Ah, mas e depois que eu dei alta, eu não vou ver mais esse paciente? Nada disso. Dependendo do caso do paciente, ele volta pra gente a cada 15 dias. Depois ele volta uma vez ao mês. Depois uma vez a cada 6 meses. Depois uma vez por ano. Então a gente vai como se desmamasse esse paciente do tratamento. Até porque o correto, minha gente, é que todo mundo faça acupuntura pelo menos de 4 a 5 vezes ao ano, cada vez que a estação mudar. Então nós temos aí as 4 estações e na medicina chinesa existe uma 5ª estação, né, que é esse momento de transição entre uma estação e outra que a gente chama de interestação. Então, no mínimo, você tem que fazer durante 4 a 5 vezes ao ano acupuntura, auriculacupuntura, para se reequilibrar, para evitar que você adoeça nessa mudança, uma vez que nosso corpo interage diretamente com o ambiente constantemente, tá certo? Como é que eu posso, eu sendo já auriculacupunturista, como é que eu posso expandir essa auriculacupuntura e captar mais paciente, conseguir, né, desenvolver melhor o meu trabalho, ser reconhecida profissionalmente, ter sucesso financeiro? Como é que eu consigo isso com a aurícula? Tem condição? Tem, né? Tem condição sim. A diferença é que para que você possa conseguir expandir de fato a aurícula, para que você possa ter mais pacientes no seu consultório, você tem que saber de novo como captar, como fidelizar, como você literalmente vender o seu trabalho. Se você não aprende isso, né, você vai ficar esperando no consultório que os pacientes venham até você e não é assim que funciona. Então, por isso que é necessário que você, independente da sua área de atuação hoje em dia, você tem que saber como captar pacientes, você tem que saber como chamar esse paciente no seu consultório, como divulgar o seu trabalho. E isso não se restringe só a você abrir um Instagram e fazer uma dancinha. Eu tô reclamando de dancinha porque eu não duvido nada se futuramente eu também faço uma aqui, mas não se resume apenas a isso, né? Existem várias formas, existe técnica, minha gente, para fazer isso. E aí, para isso é um outro momento, isso é outra live muito mais complexa que a gente pode estar fazendo com vocês em outro momento, tá certo?
Então, outra coisa que na aurícula é muito importante, que a gente não observa, é que a forma, como eu disse a vocês, de manipular a agulha, ela é muito precisa. Então, não é só colocar a agulha na orelha do meu paciente e deixar lá a agulha e tá tudo ok. Não é. Você tem que saber como mobilizar essa agulha, você tem que saber qual o direcionamento, em que momento eu aliso a agulha, em que momento eu rodo, em que momento eu não rodo, em que momento eu vou aprofundar essa agulha, deixar ela mais superficial. Tudo isso também são técnicas que vão fazer muita diferença. Então, o paciente que chega pra gente, ele chega esperando um resultado. Se ele sai do consultório e ele não obtém nenhum tipo de resultado, então a possibilidade é que ele não volte mais. Ele precisa ter um resultado, mínimo que seja. E com a aurícula a gente não tem só mínimo, a gente tem máximo, são resultados fantásticos. E aí, professora, a senhora está falando tanto de consultório, mas eu não tenho consultório, eu não tenho dinheiro para investir no consultório, o consultório é caro, agora na pandemia tudo subiu, eu posso trabalhar com auriculoacupuntura sem ser em consultório? Você não só pode como deve. Eu não comecei, tá, atendendo auriculoacupuntura em consultório. O consultório é uma realidade recente minha e da minha equipe, tá certo? A gente começou há pouco tempo, em março desse ano, no meio da pandemia, a gente estava aqui a todo vapor no consultório. Então, assim, quando eu comecei minha trajetória com aurículo, eu não atendia, minha gente, em consultório. Eu não tinha condição de atender em consultório. Eu atendi o quê? Em home care, a domicílio. Então, tem condição de se atender também em domicílio, tá certo?